começava aqui pela parte pessoal e humana, que eu acho que nos tocou e que nos mobilizou a todos, e foi impressionante ver como é que, neste caso particular de um campus universitário, de uma universidade como a Universidade Nova, no campus de Carcavelos, como todo o campus se mobilizou, todos os pares na hierarquia, o staff, os professores se mobilizaram e fomos nós todos a fazer buscas, às vezes buscas ali nos perímetros em que era suposto procurar, em que fizemos cordão humano de quilómetros para que todo aquele espaço fosse passado a pente fino, para além das autoridades, dos cães. Infelizmente demorou tempo demais, porque isto aconteceu muito antes do Natal, em dezembro, e só foi encontrada, de facto, faz hoje um ano, e agradecemos-vos muito ser este hoje o dia em que podemos também dar aqui mais passos nesta petição. A mobilização de uma escola inteira foi a mobilização cívica e foi uma mobilização que mobilizou também todas as pessoas, todo o comércio, todos os cidadãos que estavam no perímetro onde esta senhora poderia estar, as equipas que lidam com as pessoas em situação de sem-abrigo da Câmara Municipal de Lisboa. Eu tinha sido vereadora dos Direitos Humanos e Sociais há 2 anos e, portanto, também foram muito imediatos nesta resposta, mas, na verdade, aquilo que nos custa mais é, primeiro, há esta mobilização, há um entendimento que, como disse o Sr. Deputado, é muito bem, isto é, a demência é, de facto, é a pandemia do século XXI, que nos traz muitos desafios, mas é, na verdade, aquilo que continua a acontecer, e nós vimos nas notícias na semana passada, todas as semanas há situações de pessoas com demência que desaparecem, que saem do espaço onde estavam e que por não conseguirem voltar ao mesmo espaço não voltam, portanto há sempre alguém à procura de alguém, mas em contexto hospitalar temos várias notícias, desde o caso da senhora Evelina Ferreira, de pessoas que foram proibidas de entrar, de acompanhar. Na semana passada, há 2 semanas, continua a acontecer isso, e portanto há aqui uma urgência, há aqui um imperativo sanitário, há aqui um imperativo moral, há um imperativo ético, humano, que nós queríamos sublinhar. Eu passo já a palavra, para não gastar aqui os 10 minutos, passo a palavra à doutora Catarina Alvarez, Presidente da Associação Alzheimer de Portugal, e que tem uma experiência e que pode dizer coisas que são absolutamente reveladoras daquilo que se vive. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, muito bem. Ainda tem 7 minutos. Sim, diz, Joana. E a Catarina, só se me permitem, ia no fundo reforçar aqui os pontos que a Laura ainda nos trouxe com o contexto, porque é que nasceu esta petição, e reforçar o que é que vos pedimos, não é? O que é que vos pedimos nesta petição e neste momento também da audiência à vossa comissão. Portanto, em primeiro lugar, que exista um efetivo cumprimento da lei número 15 de 2014, se não estou em erro, e para isso, para que isso seja possível, vemos como necessário que passe a existir um regime normativo sancionatório dos casos em que esta lei não é cumprida. E vimos como também essencial que sejam adicionadas pulseiras para as pessoas que entram no hospital, em qualquer urgência com demência, e para os seus acompanhantes. Portanto, que exista uma dupla pulseira, adicional àquelas que estamos habituados, dos amarelos e dos encarnados e dos verdes. Portanto, que seja adicionado este elemento muito visual. Idealmente, que também seja adicionado uma pulseira com geolocalização para as pessoas com demência apenas. Sabemos que isto representa um custo muito superior, portanto as outras 2 pulseiras bases são essenciais para que o acompanhante seja visível e a pessoa com demência também, mas a pulseira com geolocalização é aquilo que realmente previne que uma situação como esta que aconteceu não volte a acontecer. E depois que seja dada uma camada de formação obrigatória, recorrente, tal como temos formação preventiva para situações de incêndios ou de sismos nos diferentes estabelecimentos públicos ou privados, que também o tenhamos para estes casos, e que essa formação seja dada não só aos quadros de pessoal, mas também a todas as empresas que são subcontratadas, em particular às empresas de segurança, para que estes casos não voltem a acontecer. E por último também que seja criada uma figura de um ponto de contacto central que apoie as famílias e que apoie todas estas instituições públicas e privadas que têm que intervir no caso de termos uma resposta a uma situação deste género. Portanto, nós estivemos a fazer esse papel de relação de ponto de contacto
central de coordenação, mas sem competência para o fazer. Fomos distribuindo dentro de um grupo restrito de pessoas que acompanharam este caso e foi realmente muito difícil, foi mesmo muito difícil, portanto faz muita falta este ponto de contacto central. E, portanto, queria só reforçar estas mensagens antes de passar a palavra então à doutora Catarina, que nos apoiou desde o início deste processo de buscas. A Associação Alzheimer associou-se desde o início a este processo e contribuiu com muita informação e muito conhecimento técnico para podermos lidar com situações potenciais deste desaparecimento, e também nos apoiou no âmbito desta petição, e que tem sido um parceiro essencial, e que também já introduziu uma série de atividades que também achamos que é importante dar-vos conta, para que possam ser ampliadas e escaladas a nível nacional. Catarina. Então, muito boa tarde a todos e muito obrigada por esta oportunidade. Só aqui uma precisão: eu sou responsável pelas relações institucionais da Associação Alzheimer Portugal e não a sua presidente, que não pôde estar aqui hoje connosco, mas que está completamente alinhada com este nosso desígnio. Como disse a doutora Joana Castro Costa, nós não lançámos a petição, mas subscrevemos a petição de imediato, concordamos integralmente com o seu conteúdo e estamos, à nossa escala, perfeitamente envolvidos em colaborar ativamente, não só no que respeita à prevenção, como no que respeita à resposta. E eu acho que faz sentido fazermos aqui esta divisão. Portanto, há que haver medidas para prevenir o desaparecimento das pessoas com demência, e nós estamos aqui focados no desaparecimento de pessoas com demência de serviços de saúde. Na realidade, as pessoas com demência podem desaparecer das suas próprias casas ou podem desaparecer de equipamentos sociais onde se encontrem, designadamente centros de dia e lares. E, portanto, há aqui medidas de prevenção que são cruciais, e depois toda a resposta que é essencial, até porque aquilo que a literatura técnico-científica nos ensina, infelizmente, é que as primeiras 24 horas são vitais. Portanto, o que nós vivemos, no caso lastimável da Sra. Avelina, é que o tempo jogou absolutamente contra nós. Aliás, o corpo da senhora sem vida foi encontrado meses depois, e aquilo que a literatura nos diz é que a nossa resposta tem que ser absolutamente de emergência, ou seja, nós temos que conseguir atuar de forma articulada no espaço de 24 horas. E então, o que é que a Associação Alzheimer Portugal tem vindo a fazer? Dois aspectos. Primeiro, estamos a colaborar na implementação de um procedimento, de um protocolo. Este protocolo está a ser liderado pela autarquia, pelo município de Oeiras, está a envolver a PSP, a Proteção Civil, os bombeiros e outras forças da comunidade, para experimentarmos a nível local um protocolo que seja específico, de resposta aos desaparecimentos de pessoas com demência. Estamos neste momento também a diagnosticar todas as areias na engrenagem que aconteceram no caso da Sra. Avelina e que acontecem noutras situações, e exatamente a desenhar ao mesmo tempo esse protocolo específico que, no fundo, vai não substituir os protocolos da PSP, mas adicionar ao protocolo da SP, que é o nosso protocolo base, um conjunto de procedimentos específicos, nomeadamente a situação de considerar o desaparecimento de uma pessoa com demência sempre de risco elevado. Porque só quando o risco é elevado é que todos os meios e os recursos que estão à disposição da PSP, da Proteção Civil e dos bombeiros são imediatamente acionados. Portanto, nós precisamos que desde a primeira hora, de facto, haja este reconhecimento da gravidade da situação, e o que nós queremos com este protocolo é exatamente pô-lo em marcha e depois fazê-lo replicar pelas restantes autarquias deste país. Por outro lado, e enquanto não conseguimos outro tipo de medidas para dar resposta a esta problemática, estamos a levar a cabo ações de informação. Aliás, eu própria tenho ido, enfim, à Proteção Civil, à PSP, estamos agora também já com ações de informação agendadas à própria comunidade e a outras forças vivas, digamos assim, da nossa sociedade, para que cada um de nós tenha uma maior consciência do que é que pode fazer do ponto de vista preventivo, mas também do ponto de vista da resposta. Agora, nós não conseguimos trabalhar sozinhos, o nosso impacto tem um tamanho reduzido, e portanto estamos aqui também presentes hoje para vos pedir aos senhores deputados que efetivamente uma das ações que está ao vosso alcance é de facto alterar a Lei 15/2014 no sentido de lhe aplicar, como dizia a doutora Joana Castro Costa, um regime sancionatório específico, que aliás existe para outros capítulos desta lei e não existe para o capítulo 3º. E julgo que não teremos mais tempo agora
Muito obrigado, doutora Catarina Alvarez, muito obrigado pelas informações que nos deu. Vamos passar agora aqui aos senhores grupos parlamentares. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PST. A senhora deputada Ana Oliveira, 5 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar a doutora Joana Castro e Costa enquanto primeira peticionária, Laurinda Alves e Catarina Alvarez, e agradecer o facto de hoje estarmos aqui todos reunidos a falar de um problema que nós achamos que só acontece aos outros, mas de facto pode acontecer a qualquer um de nós e alguém da nossa família ou mais próximo de nós. A demência é um problema real, é um problema dos dias de hoje, mas isto até pode alcançar outro tipo de doenças que podem também ser abrangidas e que têm fatores de risco elevados. E, de facto, vocês também falaram disso. Mas, voltando aqui à demência, todas as semanas, acho que qualquer um de nós, todas as semanas, quando vemos as notícias, há sempre um desaparecimento de alguma pessoa com este quadro de demência, e isso é um problema que tem que ser balizado, digamos assim. E quando falamos de uma situação como aquela que reportam e que provocou esta petição com mais de 9.000 assinaturas, num contexto de segurança, onde a pessoa devia estar segura, provoca, de facto, muita preocupação a todos nós. As medidas que apresentam, não digo, diria, em certa parte são ambiciosas, mas têm toda a legitimidade, ou pelo menos parte delas, e que devem ser avaliadas por todos nós, da melhor forma possível, para se evitar futuras situações idênticas. E reforçava aqui, entre várias que falaram, esta questão de haver mais informação junto de profissionais que estão nesses serviços e que muitas vezes não têm conhecimento que existe uma lei que deve ser cumprida, ou pelo menos deve ser avaliada perante a situação que encontram. E por isso concordo convosco quando se calhar devemos olhar para esta lei de uma outra forma, ou pelo menos ela ser mais balizada. Pronto, no fim, limitava-me agora apenas a dizer isto. Estamos a falar de uma petição com mais de 9.000 assinaturas, portanto, terá um seguimento para um debate mais alargado numa sessão plenária, em que será importante aqui discutirmos e avaliarmos todas estas questões de uma forma muito mais profunda e com a dignidade que este assunto merece. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa iniciativa e nos fazer também refletir sobre estas questões tão fundamentais para a saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. E a passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sofia Andrade. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e quero, em nome do Partido Socialista, saudar a doutora Joana Castro e Costa, a doutora Laurinda Alves e a doutora Catarina Alvarez, agradecer por estarem aqui connosco hoje nesta audição e agradecer também por terem apresentado esta petição, por terem usado este direito tão importante e tão fundamental que é o direito à petição e que permite efetivamente que possam expor e apresentar aquilo que são as vossas sugestões e melhorias para que melhor possamos tratar este e outros assuntos. Relativamente a esta temática, já o dissemos aqui, a demência é de facto a pandemia do século XXI. Aliás, a Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existem mais de 47 milhões de pessoas com demência, um número que pode atingir os 75 milhões até 2030 e quase triplicar em 2050. E, portanto, estamos perante uma situação clínica cuja prevalência, de facto, tem vindo a aumentar. E isto tem um impacto brutal
sobretudo das famílias, das pessoas com demência. Sabemos que muitas vezes também a falta de formação dos familiares e dos cuidadores é também um ponto muito importante e que deve ser trabalhado, porque têm que gerir situações que são muito complexas e muitas vezes não sabem de que forma é que poderão melhor responder às necessidades, e precisamente esta falta de preparação é muitas vezes também um fator de sobrecarga familiar nestas situações. Sobre esta questão, o que fazer, a literatura também já nos aponta vários caminhos. Sabemos que existem vários programas, como aqui também já foram falados, não especificamente neste ponto, mas que melhorem as competências também para que as pessoas saibam como lidar e como reagir e como tratar devidamente as pessoas com demência e o que fazer em cada momento. E, portanto, aqui a literacia é de facto fundamental. Ao longo dos tempos houve um caminho que tem vindo a ser feito, nomeadamente com o Estatuto do Cuidador Informal, que permite ferramentas que apoiem as pessoas que cuidam de pessoas em situação de demência. Ainda assim, nós sabemos também que este trabalho precisa de ser musculado, precisa de ser fortalecido e incorporado para que melhor responda às situações. Sobre a lei que estamos aqui a falar e que foi apresentada na petição, a lei é muito clara e faz uma consolidação de todos os direitos e todos os deveres dos utentes no serviço de saúde. O que nós encontramos é muitas vezes falhas e a falta de cumprimento a esta legislação. E, portanto, mais uma vez aqui, a situação que falávamos da literacia, que nos dizia, acho que é absolutamente fundamental para que possamos falar com os profissionais de saúde, com todas as pessoas que trabalham nas instituições, para que melhor saibam, para que possam sempre acatar a lei e que este direito ao acompanhamento não seja um direito que possa ser esquecido, até porque ele está bem definido. Na petição que também nos apresentaram, há aqui um conjunto de medidas que sugerem que seja feita com as autarquias e com outros parceiros locais. Eu gostaria, a este respeito, de salientar um caso que existe no município de Santo Tirso, no meu município. Existe uma Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes. Ou seja, não é propriamente o objeto desta petição que estamos aqui a falar, mas o que eu quero dizer é que nesta comissão, é uma comissão que já está implementada, já está estruturada e contempla uma rede de um conjunto de parceiros, entre os quais a PSP, os bombeiros, Cruz Vermelha, as escolas, juntas de freguesia e, portanto, em situações como esta que nos foi apresentada, quando há este desaparecimento, apesar de não ser a competência específica deste tipo de comissão, havendo já uma estrutura que já está bem implementada, bem ramificada, seria também uma ferramenta importante e que pudesse servir também para ajudar neste tipo de situações. Portanto, pergunto se, enfim, se tem este entendimento e que, de facto, estas redes são realmente importantes e que nos ajudam a trabalhar nestes casos. Porque esta comissão, como dizia, lá está, ela tem o propósito de apoiar os idosos e adultos dependentes, tem esta estrutura já montada e, portanto, poderá ser uma mais-valia para esta questão. Muito mais do que perguntas que possamos aqui, que possa aqui fazer, acho que o importante mesmo é ouvir aquela que é a vossa sensibilidade também em toda esta matéria. Agradeço mais uma vez a exposição que aqui nos apresentaram e votos de continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Armando Grave. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Muito obrigado às senhoras peticionárias, senhoras deputadas e Sr. Deputado. Obrigado por trazerem até nós questões desta problemática que, como aqui já foi referido, remetem para o tratamento e o cuidado de pessoas com demência e Alzheimer, que são pessoas de risco e de desaparecimento muito elevado, de circunstâncias de desaparecimento muito elevado. Tendo em conta o envelhecimento de toda a população, eu atrevo-me quase a considerar que estamos a aproximar-nos de uma outra pandemia.
a demência e o Alzheimer. Considero que este tipo de patologias que envolvem demasiado as famílias, demasiado nunca é demasiado, as comunidades, e deve, por isto, também preocupar a nação e os governos. De facto, quando uma pessoa, idosa ou não, mas quando uma pessoa com esta patologia desaparece, é um trauma para toda a comunidade, para a sua família, e deve ser para todos os outros que não pertencem diretamente à sua comunidade ou à sua família. No entanto, o caso aqui em concreto, eu já ouço falar deste tipo de situações há muito tempo e fico um pouco admirado como é que, nos casos hospitalares, como é que não deixam ou como é que evitam que este tipo de pessoas, devidamente identificados, sejam acompanhados, porque existe lei que permite que sejam acompanhados. Mas eu também sei, porque já constatei, infelizmente, eu próprio constatei, que há instituições hospitalares que não deixam os familiares acompanharem estas pessoas. Eu próprio, se o Sr. Presidente em exercício quiser, depois referirei quais são. Mas eu acho que já passámos todos um pouco por isto. Portanto, a lei existe, possivelmente vai precisar de ser revisitada, vai precisar de ser alterada, como a lei, que a lei está em vigor, a lei é uma força viva, tem que ser adaptada às circunstâncias novas, tem que ser alterada. E esta Casa deve estar disposta a fazê-lo o mais rapidamente possível, porque, de facto, esta é uma das situações, e eu vou referir uma frase muito usual e muito coloquial, que só quem passa por situações destas é que sabe. Portanto, o partido Chega está na disposição de revisitar a lei e de a alterar e posicionar a favor dos vossos interesses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Vamos agora para a parte final. As senhoras doutoras peticionárias têm agora mais 10 minutos para ou responderem a algumas das questões que foram colocadas ou, eventualmente, fazerem mais algumas recomendações àquilo que é a petição que já está em nosso poder. Muito obrigado. Se a Joana e a Catarina não me levarem a mal, eu gostava só de acrescentar aqui ao caso, àquilo que aconteceu, porque foi ali reiteradamente impedido, o marido da Sra. Dona Adelina foi impedido consistente e recorrentemente de acompanhar a sua mulher. E depois, isto aconteceu às 2 da tarde, ele pediu para acompanhar, disse que era uma senhora com demência, que não estava orientada, que tinha desmaiado 2 vezes e, portanto, foi impedido de acompanhar e foi posto numa sala de espera, onde esperou longas horas e cada vez que perguntou pela sua mulher, diziam que estava a ser observada. Portanto, um homem também na fragilidade do cuidador da sua mulher e na fragilidade, mas ao mesmo tempo na confiança total no sistema. E quando aconteceu quando às 9h30 da noite, portanto já à noite cerrada, isto aconteceu em dezembro, se percebeu que a Sra. Dona Adelina não estava em lado nenhum e se pediu para se visionarem as imagens estas imagens das câmaras de vigilância, isso demorou, eu acho que essas imagens só foram vistas muitas horas depois, muitas, eu até diria no dia a seguir, o que é tardíssimo. E, Joana, não me lembro... Foi à noite, foi às 9h30 da noite. Portanto, a admissão há de ter sido às 2, 3 e, portanto, houve um gap, mas houve um gap de muitas horas e eu acho que aí também talvez nós possamos pedir alguma afinação, algum ajuste, nomeadamente porque também há a questão do RGPD, mas algum ajuste ou alguma afinação para nessa identificação, na dupla pulseira, no contexto em que nós estamos a pedir este reforço legislativo, mas que seja também aberta a possibilidade de se visionarem as imagens por ser alguém que está identificado e saber que isto são pessoas de risco, como disse o deputado e bem, e esta questão da literacia é muito crítica, como disse a senhora deputada Sofia Andrade, e de facto acho que também isto de poder visionar de imediato, quando se percebe que há alguém que está fora, poder visionar de imediato e essa burocracia ser minimizada e haver essa autorização. Mas não sei, Joana e Catarina.
Eu se calhar agradecia aos 3 deputados as vossas intervenções e dirigia-me a uma das... Acho eu que foi a única pergunta que foi efetivamente colocada, da deputada Sofia Andrade, que tem a ver com se estas comissões, que, como era o caso do Santo Tirso, podem ser contributivas, podem ser uma mais-valia. Nós acreditamos que sim, trabalhamos também no âmbito de outro tipo de relações, nomeadamente aqui com a Câmara Municipal de Cascais, onde estamos, aqui na nossa esfera profissional, dentro de algumas outras redes e sub-redes, e que sabemos que são importantíssimas nesta questão do contacto e da proximidade. No entanto, não podemos delegar a totalidade deste tema a essas comissões, porque, como a Catarina disse tão bem, quando estamos perante uma resposta de emergência, temos que ter um interlocutor capaz, com experiência e com capacidade de mobilização de meios e de recursos. E, portanto, normalmente estas comissões acabamos por ter representantes de várias instituições que gravitam à volta da Câmara, que ali estão a representar essas instituições, mas o seu tempo, a sua dedicação tem a ver com as suas funções, com os seus beneficiários, com as suas organizações. Portanto, é preciso criar-se esta figura de apoio que poderá estar em diferentes instituições, pode estar do lado da PSP, até poderia estar do lado de uma Câmara, enfim, isso já são discussões que eu acho que são mesmo importantes de terem tido. Quem é que tem essa capacidade mais eficaz de mobilizar de recursos e que também seja um ponto de contacto único num momento tão complexo de dor, como é o caso do que esta família viveu e que sinceramente continua a viver. Por isso, se calhar respondo a isso e pergunto à Catarina se ela também tem mais algum comentário a fazer ou algum outro tema a acrescentar. Sim, muito obrigada. Duas notas. A primeira nota é que, evidentemente, tudo aquilo que está identificado na petição e tudo aquilo que nós queremos ver posto em marcha a favor das pessoas que vivem com demência e das suas famílias tem que ter um enquadramento ético-legal, enfim, extremamente rigoroso. As questões do desaparecimento de pessoas com demência colocam vários direitos em conflito e, portanto, mesmo no estabelecimento de protocolos no contexto hospitalar, por exemplo, a Comissão de Ética é sempre chamada a avaliar, enfim, a natureza do protocolo deste ponto de vista ético. Hoje em dia, infelizmente, após o sucedido, e muitas vezes é o que acontece em Portugal, é que é após o sucedido, é após uma morte, que as coisas, enfim, começam a ser transformadas, mas nós sabemos que no Hospital São Francisco Xavier atualmente tem um protocolo para estas situações de prevenção e resposta, e esse protocolo foi naturalmente visto antes de ser implementado pela Comissão de Ética. Portanto, esta é uma primeira chamada de atenção, é que tudo aquilo que venhamos a fazer tenha esta lente dos direitos fundamentais das pessoas que vivem com demência. Por outro lado, lembrar que há medidas já implementadas, estou-me a lembrar da pulseira Estou Aqui Adultos, que podem ser medidas que estão implementadas e precisam de ser robustecidas. Temos vindo a falar de uma pulseira Estou Aqui Adultos V.2, ou seja, esta pulseira é analógica no sentido em que as pessoas que a usam é uma pequena chapa que tem um código e que, se a pessoa for encontrada, essa pulseira pode ser lida, digamos assim, o respectivo código, para sabermos quem é que é a pessoa responsável por aquela pessoa que desapareceu, e este movimento é feito oficialmente pela Polícia de Segurança Pública. E, na verdade, pelos contactos que tenho tido com as autoridades, designadamente com a PSP, seria muito útil, por exemplo, termos uma pulseira que, em vez de analógica, fosse digital, e cuja geolocalização fosse apenas ativada em situação de desaparecimento, ou seja, na tentativa, lá está, de salvaguardar direitos de privacidade das pessoas que vivem com demência, não estarem permanentemente geolocalizadas, mas numa situação de desaparecimento, a pulseira efetivamente ter esta virtualidade também. Portanto, o que eu queria também dizer é que algumas das medidas podem ser criadas de raiz, outras podem ser robustecidas, e no que respeita ao ponto que a deputada Sofia Andrade referiu, o que nós estamos a querer fazer com este protocolo que está a ser implementado agora na autarquia de Oeiras, com todas as forças que têm que ser chamadas para este efeito, é exatamente fazer um desenho que depois é adaptável em função de cada município. É evidente que se há uma comissão municipal para a proteção de pessoas idosas, ela pode ser chamada a colaborar. Agora, precisamos ter um contacto, um ponto de contacto identificado, precisamos ter uma liderança no que respeita ao início e ao acompanhamento das buscas, para que
a resposta de facto seja muitíssimo mais efetiva. De todos os, enfim, como vos digo, tenho tido muitas reuniões e muitas conversas informais também com a Proteção Civil, com a PSP e com os bombeiros, e chegamos sempre à conclusão que um dos calcanhares daqueles é de facto a capacidade de uma comunicação eficaz. E, portanto, os protocolos tendem muito a isto, a tornar a comunicação mais eficaz e a intervenção mais articulada. E parece-me que não poderemos deixar de passar por aqui. No que respeita à Assembleia da República, de facto, insisto nesta necessidade de fazer uma revisão desta lei, de arranjar um esquema sancionatório que, no fundo, venha coadjuvar a implementação sistemática daquilo que são direitos já legalmente conferidos às pessoas em geral, a todos os nossos cidadãos e às pessoas que vêm com doença em particular. Mais uma vez, muito obrigada também por esta oportunidade. Obrigada, Catarina. Se calhar, só fechando aqui a nossa, porque percebi que esta seria a nossa intervenção final, também gostávamos de deixar uma pergunta para todos os deputados, que é: o que é que nós podemos efetivamente esperar de vós na sequência desta petição? O que é que são os próximos passos? Muito obrigado. Isso mesmo é o que eu vos vou agora dizer no final desta audição. Portanto, eu quero agradecer às 3 peticionárias, a doutora Joana Costa, a doutora Laurinda Alves e a doutora Catarina Alvarez. Agradecer, obviamente, aqui aos representantes dos grupos parlamentares que estiveram aqui presentes e que, obviamente, contribuíram para enriquecer esta primeira audição, este primeiro debate entre nós. Daqui, o que vai acontecer, vai ser feito um relatório que será apresentado e discutido e aprovado na Comissão de Saúde e, seguramente, esta petição vai ser depois discutida em plenário. Quando for a plenário, é muito possível, e eu julgo que vai mesmo acontecer, que existam propostas de alguns grupos parlamentares, ou até de todos os grupos parlamentares, o que eu acho que vai acontecer e vai contribuir, de facto, para resolver, enfim, fazer com que algumas das recomendações, pelo menos que fazem, ou até todas, possam ver a luz do dia no sentido de tentarmos mitigar este problema da demência, porque nós estamos a abordar aqui apenas a ponta do iceberg no que diz respeito às demências, e eu particularmente conheço bem esta área, não só por ser médico, mas por motivos também pessoais, e, portanto, sei do que estou a falar. Portanto, vamos terminar a sessão. Isto demorará até chegar a plenário algum tempo, não é? Na Comissão de Saúde vai ser relativamente rápido, o relatório vai depender de mim, irá depois para a senhora Presidente da Comissão de Saúde, que agendará brevemente, não é? 2 semanas, 3, provavelmente, ou rápido. Depois, no plenário, é consoante as coisas que já estão agendadas para o plenário. Pode demorar mais algum tempo, mas vai seguramente ser agendado. As senhoras peticionárias vão ser, obviamente, convidadas a estar presente no debate. Nós fazemos sempre isso. Não só as 3, enfim, as 3 e mais outras pessoas que assinaram a petição poderão estar presentes e assistir ao debate, e os partidos políticos seguramente que irão apresentar as suas propostas, e vai gerar um debate que eu acho que vai ser muito interessante. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e até breve. Muito obrigada. E estamos disponíveis também para apoiar os grupos nessas reflexões, se assim o entenderem. Muito bem. Muito obrigado, portanto. Muito obrigado também. Tentaremos que a filha e o marido da Sra. Avelina estejam presentes, porque eles têm uma força, aliás, foi uma força e uma verticalidade durante todo o processo, que hoje, passando exatamente um ano, é-lhes muito difícil, mas tentaremos que eles vão também, porque acho que até mesmo por respeito mútuo e aos senhores deputados e a todos os partidos, acho que seria importante estarmos todos e tê-los também connosco, se eles conseguirem ir. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, doutora Laurinda Alves. Muito obrigado às senhoras e muito obrigado também aqui às senhoras e senhores deputados. Obrigado e até breve. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, está terminada a sessão.